Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também não esqueçam de hypar o vídeo, porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já eu agradeço. Cerberus, parte 6. Santa Catarina, Santo Amaro da Imperatriz, 2024, 10 horas da manhã. A fazenda de Nathan ficava nos arredores de Florianópolis, afastada o suficiente da área urbana para que o som da civilização desaparecesse com o vento. O acesso era feito por uma estrada de chão sinuosa, ladeada por mata nativa e colinas cobertas por vegetação rasteira. 150 hectares de terra vermelha e pedregosa, inútil para plantações em larga escala. O verde por ali crescia por teimosia da natureza. As poucas cabeças de gado e os animais de criação mal justificavam a presença humana. Um lugar de reclusão e pensamento, e agora o berço de algo que beirava o inconcebível. Foi com a ajuda de um investidor anônimo que Nathan transformou o coração daquela propriedade em segredo absoluto. Um bunker escavado a 500 metros abaixo da superfície, protegido por camadas de concreto reforçado, ligas metálicas especiais e barreiras encantadas. Essas últimas incluídas por insistência da consultora em artes místicas. A construção demorou meses, consumindo recursos e noites mal dormidas, mas ficou pronta, e agora estava viva. A área era isolada por natureza, colinas cerradas, mata densa, ausência total de vizinhos. O único som era o farfalhar constante das folhas empurradas pela brisa do litoral. O mar, embora distante, ainda deixava no ar uma umidade fria e salobra, que impregnava a pele e os pulmões. O isolamento era perfeito e necessário. A entrada do bunker era camuflada sob um antigo galpão de ferramentas, que por fora parecia abandonado, mas ao passar pela velha porta de madeira, a tecnologia revelava sua face. Escaneamento ocular, código digital, sensor de calor, chave mecânica. Uma vez dentro, havia apenas duas formas de descer: um elevador blindado ou uma escada em espiral que parecia descer até o centro da Terra. Naquele dia, enquanto a bruma da manhã ainda não havia se dissipado completamente, Nathan olhava pela janela da casa da fazenda. Os olhos estavam cansados, mas havia algo de incandescente ali: expectativa, medo e fé. Do lado de fora, a paisagem era de um verde acinzentado, com nuvens baixas cobrindo as montanhas ao longe. Helena se aproximou e tocou em seu ombro suave. Está mesmo pronto para isso? Nathan respirou fundo sem desviar o olhar da névoa lá fora. Não sei se alguém poderia estar, mas estou disposto. Helena sentiu. Também não estava certa de que aquilo era sensato. Mas o que haviam descoberto juntos, aquilo não podia ser ignorado. Ela segurava os arquivos, os mapas, as gravações do tio de Nathan, e dentro de si, a inquietação crescia como um animal preso. Mais cedo, Karina Gutenberg já havia descido ao bunker para preparar os elementos de contenção. Enzo revisava os registros históricos como se cada linha pudesse salvá-los. O silêncio da manhã era quebrado apenas pelo canto distante de um sabiá laranjeira. E mesmo isso soava deslocado, como se a natureza também estivesse em suspense. Nathan então se virou e disse, mais para si do que para ela: se Cerberus realmente existe, e se pudermos vê-lo, contê-lo, estudá-lo, vamos mudar tudo: a história, a ciência, a realidade como conhecemos.
Helena, com os braços cruzados, respondeu: Só espero que não mudemos o mundo para pior. E assim, com o peso do desconhecido sobre os ombros, desceram juntos em silêncio, rumo ao coração da terra, onde um mito poderia estar prestes a acordar. Havia 3 camadas de contenção. A primeira, uma robusta porta de aço reforçado, selada com um sistema de travamento magnético de última geração. Aquela barreira separava o mundo externo da câmara de contenção principal, projetada com materiais capazes de resistir tanto ao calor externo quanto a impactos devastadores. Era a fronteira física entre o conhecido e o insondável. A segunda camada era ainda mais impenetrável. Uma câmara interna construída com ligas de titânio e aço, combinadas com revestimentos de ouro, prata e ferro. Os mesmos metais que, segundo os registros, foram usados para conter o corpo de Átila, o Uno. Cada centímetro quadrado daquela câmara reluzia sob a iluminação artificial, uma mistura de tecnologia militar e superstição antiga. A terceira camada, no entanto, era invisível aos olhos comuns. Um campo de força místico, erguido por Carina Gutenberg, a especialista em artes místicas. Utilizando a complexa rede de símbolos esotéricos, mantras e runas ancestrais, ela ativou uma barreira arcana que vibrava em uma frequência que apenas os mais sensíveis conseguiam perceber. Era ali que repousava a confiança da equipe e seu medo mais íntimo. Se a barreira mágica falhasse, nada mais seguraria o que estavam prestes a liberar. A temperatura no interior do bunker era constante e controlada, mas mesmo assim o ambiente parecia gelado, não por causa do ar-condicionado silencioso embutido nas paredes, mas pela expectativa que pairava sobre todos. Era como se o próprio lugar contivesse a respiração. O laboratório central, equipado com tecnologia de ponta, monitorava cada leitura energética, cada variação térmica, cada vibração no solo ou no ar. Hologramas exibiam dados em tempo real, enquanto os sensores captavam até as alterações mínimas nos campos magnéticos e nas partículas ao redor da câmara principal. A sala de controle logo acima do laboratório era um casulo de vigilância. Telas piscavam, códigos se atualizavam a cada segundo e a tensão era palpável entre os que ali estavam. Helena, de pé junto a uma das estações, observava as leituras com um nó no estômago. Seus dedos batiam ritmados sobre o console, mas o olhar estava distante. Tudo parece calmo demais, ela murmurou quase para si mesma. Nathan, ao lado dela, tentava manter a voz firme, mas os olhos entregavam a inquietação. O silêncio, às vezes, é só o ar prendendo o fôlego antes do grito. Enzo, atrás dos dois, folheava as anotações do antigo diário do tio de Nathan. Os dedos tremiam sutilmente, e não era de frio. Ele conhecia bem o valor histórico daquele experimento, mas também conhecia o preço que o sobrenatural cobrava quando era provocado. "Acha que estamos prontos?" perguntou ele. Nathan não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos na imagem da câmara de contenção, exibida em uma das telas. Ali no centro exato do recinto, havia um círculo de runas gravados no chão metálico, cercado por paredes feitas de 3 metais sagrados. A iluminação era tênue, como se o ambiente por si só preferisse ficar na penumbra. "Não sei, mas estamos comprometidos e isso basta por agora." Carina entrou, seus passos silenciosos mas carregados de tensão. Olhou para os monitores e depois para Nathan. "O campo místico está estável, mas aviso desde já. Se algo escapar da terceira camada, não haverá tempo de reação." Nathan assentiu lentamente, engolindo em seco. "Então que o impossível se revele e que estejamos à altura." Do lado de fora, acima de todo aquele concreto e aço enterrado no solo de Florianópolis,
O céu começava a escurecer com nuvens densas vindas do litoral. O vento sussurrava entre os pinheiros e o cheiro de terra molhada antecipava a chuva. Era como se a própria natureza em silêncio soubesse que algo antigo e adormecido estava prestes a ser acordado. A equipe que conduzia o experimento nas profundezas do bunker, construído sob as terras isoladas da fazenda de Nathan Youngsen, em Florianópolis, era pequena, mas composta por mentes extraordinárias. Cada um carregava em si uma bagagem de conhecimento tão denso quanto o ar que preenchia os corredores frios daquele subterrâneo silencioso. Nathan Youngsen e Enzo Costa eram os arqueólogos à frente da missão. Homens metódicos, obstinados e apaixonados pela intersecção entre o mito e o fato histórico. Nos últimos meses tinham voltado toda a sua atenção à espada de Átila, o lendário artefato que agora repousava sob imenso monitoramento no centro da câmara de contenção. Cada linha da lâmina, cada gravação ancestral era um convite ao abismo das lendas esquecidas. Enzo, mais pragmático, mantinha os pés firmes no chão da ciência. Já Nathan, apesar de analítico, carregava em si a inquietação dos que sabem que há mais entre o céu e a terra. Ao lado deles, Helena Youngsen, antropóloga e esposa de Nathan. Era o equilíbrio necessário entre a razão e a sensibilidade. Seu conhecimento profundo sobre culturas antigas a tornava essencial para interpretar os símbolos ocultos e compreender o papel de Cerberus como entidade mitológica e espiritual. Mas, mais que isso, Helena sentia o peso emocional que rondava o experimento. Seus olhos, constantemente atentos aos menores detalhes, eram também um espelho do receio silencioso que ela tentava esconder com profissionalismo. Completando a equipe, havia Karina Gutenberg, a especialista em artes místicas. Alta, reservada e sempre envolta em um perfume suave de incenso e mistério. Karina carregava consigo séculos de conhecimentos esotéricos destilados em grimórios, rituais e doutrinas ocultistas. Seu papel era claro: conter o inominável. A barreira mágica que ela havia erguido ao redor da câmara era mais do que uma defesa. Era um aviso de que o sobrenatural já estava entre eles. A tensão entre os quatro era constante, mas controlada. Não havia espaço para pânico. Lá fora, na superfície, o céu de Florianópolis amanhecia coberto por nuvens carregadas, que tingiam o campo com um tom cinzento e sombrio. Os pinheiros que margeavam os arredores da fazenda balançavam sob rajadas de vento, enquanto o ar carregava um cheiro úmido de terra e tempestade iminente. A natureza parecia segurar o fôlego, em consonância com o que se passava no subsolo. O protocolo de segurança cuidadosamente planejado era a única linha tênue entre a ousadia e o desastre. Um sistema de monitoramento constante por câmeras de alta precisão observava cada centímetro da instalação, com sensores capazes de detectar até a menor vibração de movimento ou a presença de energia anormal. Alarmes visuais e sonoros estavam posicionados em pontos estratégicos, prontos para alertar a equipe diante de qualquer ruptura de contenção. Haviam ainda protocolos de evacuação, traçados em detalhes com caminhos alternativos para cada setor do bunker. Helena os havia revisado pessoalmente mais de 10 vezes. Apesar disso, ela sabia que se algo realmente saísse do controle, talvez não houvesse tempo. Essa consciência pesava em seu peito como uma pedra. As ferramentas e armas especializadas, guardadas em compartimentos seguros, próximo à sala de controle, eram a única linha de defesa. A maioria havia sido desenvolvida com base em antigos manuscritos e reforçada com a tecnologia moderna. Alguns itens criados sob orientação direta de Karina misturavam ciência e magia em proporções perigosas. Todos os sistemas de detecção estão estáveis.
disse Enzo com a voz tensa, encarando as leituras que piscavam em sua estação. Mas por quanto tempo? Murmurou Helena, quase inaudível. Carina, sentada de olhos fechados, parecia em meditação, mas seus dedos tremiam levemente sob os joelhos. Ela sentia, em algum ponto daquele silêncio controlado, que algo estava à espreita. Não era medo que a tomava, mas uma estranha reverência, como se o ar ali já estivesse contaminado pela presença do que ainda não havia se manifestado. Nathan, de pé diante do painel principal, não piscava. O suor escorria pelas têmporas mesmo com o ar frio. Ele sabia o que estava em jogo. Sabia o que o tio havia enfrentado. Sabia que a linha entre o mito e a realidade era fina. E naquele dia estava prestes a ser rasgada. A partir de agora não tem mais volta, disse ele, firme, mais para si do que para os outros. O bunker, cercado por terra, silêncio e séculos de ignorância humana, agora era um santuário, ou um túmulo prestes a ser violado. Havia também um sistema de comunicação interno exclusivo completamente isolado de redes externas. Um protocolo desenvolvido com extremo rigor, impossível de ser interceptado ou hackeado. Uma vez ali dentro, estavam indetectáveis. No dia D, Nathan Yanksen, com o cartão magnético preso ao pescoço, inseriu-o no painel de entrada principal do bunker. Um leve som metálico ecoou e a luz verde piscou silenciosamente. A porta se abriu. O grupo de 4 especialistas, contidos e silenciosos, entrou no elevador reforçado. O zumbido grave das cordas descendo, o som abafado do metal contra metal e o tremor quase imperceptível das estruturas só aumentavam a sensação de mergulho num mundo onde o natural já não era suficiente. Florianópolis lá em cima seguia despercebida. A fazenda isolada estava cercada por hectares de campos ondulantes. Um céu de chumbo pairava sobre as árvores caladas. O canto dos pássaros cessaram horas antes, como se a natureza tivesse pressentindo que algo estava prestes a ser rompido. O elevador parou com um solavanco contido. Os 4 saíram em silêncio, atravessando os longos corredores do bunker. Tudo ali era funcional e frio. Concreto, aço, sensores, luzes fluorescentes. Um santuário tecnológico criado não para abrigar a vida, mas para contê-la. Ao chegar ao núcleo da instalação, cada um seguiu para sua função, como já haviam ensaiado inúmeras vezes. O ambiente estava impregnado de tensão, como se o próprio ar pesasse nos pulmões. Não havia mais espaço para erros, nem margem para dúvidas. Nathan e Enzo se dirigiram até a caixa de violino, posicionada cuidadosamente sobre uma base de mármore escuro. Dentro dela repousava a espada de Átila, envolta por uma aura densa, quase palpável. Enzo engoliu seco ao encarar a lâmina. Seus olhos percorreram as inscrições antigas, cada símbolo carregado de algo que a ciência não conseguia explicar. Já Nathan, com as mãos protegidas por luvas térmicas, passou os dedos próximo à lâmina, observando de perto os detalhes únicos da arma. O brilho era sutil, mas constante, como se a espada estivesse viva, ou em espera. Helena, sentada diante de uma tela repleta de registros antigos e traduções, folheava seus cadernos com rapidez contida. Seus dedos tremiam levemente, mas sua mente se mantinha firme. Estava inquieta, mas determinada. Ela sabia o que a lenda dizia e sabia que, se fosse verdade, aquele seria um dos momentos mais perigosos da história humana recente. Carina, por sua vez, estava ajoelhada diante do círculo místico traçado com perfeição no chão metálico da sala de contenção. Seus olhos estavam fechados, os lábios se moviam no sussurro quase inaudível. Revisava mentalmente cada parte do ritual, cada gesto, cada palavra.
Seus ombros estavam rígidos. Ela sentia a aproximação de algo, algo que ainda não havia se mostrado, mas que já pulsava como uma presença oculta sob a terra. Então silêncio. Não silêncio de paz, mas aquele que antecede a queda, profundo, denso e reverente. Era como se o próprio bunker prendesse a respiração. Nathan trocou um olhar com Enzo, que assentiu com um leve movimento de cabeça. Helena observava tudo da sala de controle. Karina abriu os olhos e sussurrou algo em uma língua antiga. A tensão no ar se tornou quase insuportável. Nathan vestiu o traje térmico preparado para suportar temperaturas elevadas. A vestimenta era pesada, desconfortável, mas absolutamente necessária. Ele caminhou até a câmara de contenção, atravessando a última porta reforçada. O som do fechamento atrás dele ecoou como um julgamento. Lá dentro tudo era branco, metálico e impecavelmente limpo, como o interior de um túmulo moderno. Aos pés da plataforma central, Nathan depositou a caixa de violino. Ela parecia pequena e frágil diante da vastidão daquela sala, mas todos sabiam o que havia ali dentro. A caixa era feita com os mesmos materiais do caixão de Átila. Estava forrada por dentro com camadas de ouro, prata e ferro, isolando o poder que havia em seu conteúdo. Com extrema cautela, ele abriu a caixa. A luz da sala refletiu no metal da espada, que reluzia com um brilho que beirava o celestial. Não havia comparação com nenhuma outra arma já estudada, nem mesmo em lendas. Seu cabo parecia uma peça esculpida por deuses, e a lâmina era linda e aterradora. Helena segurou o fôlego. Enzo murmurou uma prece. Karina fechou o círculo com uma linha final de sal negro e ativou o selo místico. Nathan envolveu os dedos na empunhadura da espada e, com uma firmeza calculada, a retirou dos restos mortais de Átila. Naquele exato segundo, o chão tremeu levemente. Nada havia acontecido ainda, mas todos sabiam. O despertar tinha começado. Enquanto Nathan contemplava a espada, um vento quente, seco, espesso como o bafo de uma fornalha, atingiu seu rosto com violência. Ele piscou ofuscado. A lâmina em suas mãos brilhou intensamente, agora não com o dourado pálido de antes, mas com um vermelho incandescente, como se tivesse sido mergulhada em magma. A temperatura da câmara começou a subir em questão de segundos, rapidamente alcançando níveis insuportáveis, mesmo com o traje térmico que ele usava. Os sensores térmicos da sala de segurança dispararam luzes vermelhas e alarmes silenciosos, mas ninguém se moveu. Lá dentro, o ar ondulava com o calor, como se o próprio bunker, a 500 metros abaixo da superfície da fazenda em Florianópolis, estivesse prestes a se despedaçar por dentro. Graças às barreiras místicas cuidadosamente traçadas por Karina Gutenberg, o portal de invocação não se formou numa parede, como muitos supuseram. Em vez disso, ele surgiu no centro exato da sala, como uma fenda pulsante, girando sobre si mesma. Era como se o espaço estivesse se rasgando em espirais de energia avermelhada. A própria luz parecia distorcida ao redor da fenda. Então ele emergiu. De dentro daquela fissura flamejante, um cão colossal de 3 cabeças, com pelagem escura como carvão e olhos em brasa, adentrou o mundo físico. Tinha cerca de 3 metros de altura. Seus músculos densos pulsavam sob a pele como cordas de aço vivas. As 3 cabeças se moviam com fluidez predatória. Uma farejava, outra rosnava em um tom grave que fazia as paredes tremerem, a terceira apenas observava com olhos atentos e inquietos. A criatura era Cerberus, o guardião do limiar entre os mundos. No interior da sala de segurança, um silêncio sepulcral caiu sobre todos. O som abafado dos alarmes desapareceu sob o peso da visão aterradora.
Enzo se agarrou ao console. O suor escorria por sua testa. Helena, com os olhos esbugalhados, mantinha as mãos entrelaçadas contra os lábios, como se estivesse prestes a rezar. Carina Gutenberg, apesar da tensão evidente nos ombros, murmurava encantamentos incessantes, a voz grave e ritmada. As runas ao redor do portal brilhavam com força instável. Nathan, sozinho na câmara, permanecia imóvel. O calor o fazia arfar dentro do traje. A pele ardia mesmo com a proteção. Seus olhos, porém, estavam fixos no monstro. Ele segurava a espada de Átila com firmeza, consciente de que qualquer gesto brusco poderia ser interpretado como ameaça. O medo era real, a dor do calor era real, mas ele se mantinha em pé. Cerberus farejou o ar com as 3 cabeças. O som de suas narinas dilatando ecoava na câmara como um rosnado de um motor. Ele reconhecia algo, sentia algo. O brilho em seus olhos intensificou-se, os tons vermelhos se tornando quase brancos em algumas faíscas. Um dos focinhos virou-se diretamente para Nathan, outro para a caixa de violino, e o terceiro, como se buscasse algo além dali, talvez além daquele mundo. Carina, sussurrou Helena quase sem voz na sala de segurança. As barreiras estão ativas, mas ele está testando. Ainda não se moveu para romper. Respondeu Carina com a respiração entrecortada. Mas se ele descobrir uma falha... A tensão no ar era esmagadora. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Lá dentro, Nathan, com o rosto pingando suor por dentro do visor, sentia o peso de cada batida do coração. O bunker, com toda a sua tecnologia e misticismo, agora parecia pequeno demais para conter o que estava diante deles. Cerberus deu um passo à frente e o chão tremeu. O experimento havia funcionado, e agora eles precisavam sobreviver a ele. Enzo e Helena, o arqueólogo e a antropóloga, estavam na sala de controle do bunker, protegidos pelas paredes espessas que isolavam a câmara de contenção. Apesar do ar-condicionado industrial manter a temperatura suportável naquele ponto da instalação, o suor ainda escorria por seus rostos, não por calor físico, mas pelo terror palpável que tomava conta do ambiente. Ambos vestiam trajes leves de contenção e fones de comunicação ligados ao canal interno. Os olhos fixos nas telas de monitoramento exibiam imagens da criatura captadas por câmeras térmicas e espectrais. As vozes estavam presas na garganta, mas seus dedos tremiam levemente sobre os teclados e painéis de controle, monitorando dados, gravando imagens, conferindo os protocolos. Do lado de fora do bunker, a vastidão silenciosa da fazenda em Florianópolis contrastava de forma absurda com o que acontecia a meio quilômetro abaixo da superfície. O sol brilhava entre as nuvens sobre os campos vazios, como se o mundo permanecesse alheio à criatura mitológica que agora pisava no solo catarinense. Dentro da câmara de contenção, o calor era quase infernal. A atmosfera se tornara opressora e sufocante, como se o ar estivesse sendo lentamente engolido pela presença daquele ser. Cerberus, agora completamente materializado, deixou escapar um rosnado gutural. Não um som comum, mas uma vibração que atravessava os ossos como uma nota de destruição ancestral.